aqui em mais um vídeo das Pirosas Bacantes. E hoje eu estou aqui no quadro O Oráculo e vim fazer mais uma análise de deck para vocês. Mas antes de eu começar o assunto do vídeo, eu tenho um recadinho e uma diquinha, tá? Bom, o recado, todo mundo já sabe, mas eu só vim aqui reforçar, porque o povo está perguntando muito, está tendo muita dúvida. Nós, as Bacantes, estamos no ESC, que é uma página aí que você faz um monte de pergunta para as pessoas. Pessoal, por que a gente está no ESC? Porque é o seguinte, às vezes as pessoas perguntam as coisas no grupo do Espiral das Bacantes e a pergunta nem sempre é respondida. Por quê? Porque a pessoa joga a pergunta lá, daí aparece um monte de comentário embaixo, daí começa um debate, só que daí o debate não é legal, por vezes, a maioria das vezes, né, não é legal. Daí começa uma briga, uma discussão e no fim, a pergunta que a pessoa queria saber não foi respondida. Então, esse é o objetivo do ESC. Assim que a gente postar um vídeo na internet, um vídeo do Espiral, no Face, no canal do YouTube, o ESC está aberto para você fazer qualquer pergunta sobre isso. E lá, sua pergunta com certeza vai ser respondida, porque o legal do ESC é que a pessoa para quem você perguntou, ou seja, para as Bacantes, para o Espiral das Bacantes, ela responde e não tem nenhuma outra pessoa para debater aquilo. Então, a gente criou isso não para deixar de lado a opinião de outras pessoas, de maneira alguma. A gente deixou isso, a gente criou isso pelo fato de a gente poder realmente responder aquilo que as pessoas querem saber, que nem sempre as pessoas conseguem a resposta. Então, se a pessoa quiser saber a opinião daquele assunto, seja de um vídeo ou de qualquer outro assunto da bruxaria, segundo o Espiral das Bacantes, vai no ESC. É muito mais fácil você perguntar por lá, porque lá você consegue a nossa resposta sem nenhuma briga, sem nenhum outro debate. Ah, vamos deixar de ter debate no grupo do Face? De maneira alguma. Vai continuar tendo debate, a gente adora e tal. Vai continuar, pode postar pergunta lá e etc. Mas se você quiser ter uma resposta mais rápida e mais direta, vai no ESC, que é muito mais fácil. O nosso endereço do ESC é @espiraldasbacantes. A gente vai colocar aqui embaixo para vocês, tá bom? Bom, e a minha diquinha de hoje, já que a gente vai falar sobre o simbolismo e o tarô, né, novamente, não vou abordar o mesmo tarô, óbvio. Quem quiser, quem ainda não viu o meu primeiro vídeo sobre tarô e simbolismo, vai lá no nosso canal do YouTube e procura lá o meu vídeo sobre o tarô e simbolismo, que é legal também, porque lá eu dou uma introdução ao simbolismo no tarô, eu coloco algumas observações de classificação de deck, daí eu explico lá o deck clássico, o deck moderno, o transcultural e surrealista, que é tudo diferente. Então, quem ainda não pegou esse vídeo, não assistiu, vai lá que é muito legal, tem mais informações legais. Então, a diquinha que eu tenho é o seguinte, gente, é uma diquinha de livro, tá? Que é um livro muito bacana, que eu até vou roubar um pouquinho a ideia aí da Lua Serena de um livro por semana. Eu vou falar pra vocês o que tem no sumário desse livro. E o livro, na verdade, é uma enciclopédia, né? É esse daqui, ó. Enciclopédia completa de signos e símbolos de Mark O'Connell e Rage Aurier. Não, Mark O'Connell e Rage alguma coisa, gente, eu não sei falar o nome dela. Editora Livros Escala, tá bom? É muito bom esse livro, ó, ele é muito grosso, tá? E eu vou falar aqui pra vocês o índice. É rapidinho, tá, gente? O índice tem a introdução, daí ele é dividido em três partes, e tem aqui, signos da vida, símbolos antigos, os primórdios, o berço da civilização, o Antigo Egito, o período clássico, a Europa pagã, o Oriente Médio, a África Tribal, o Sul e o Sudeste da Ásia, tradições da Oceania, América Central e América do Sul, norte-americanos nativos, tradições das regiões árticas. Daí vem o segundo tópico, símbolos da espiritualidade, xamanismo, taoísmo, hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Terceiro tópico, os símbolos e a mente, Freud e Jung, símbolos típicos, psicologia orientada por processos,
o caminho simbólico da vida, simbolismo dos sonhos, os símbolos e sincronicidade. Quarto tópico, os símbolos na sociedade. Significado e conexão, funções e relacionamentos, tabus, identidade de grupo, a tradição de contar histórias, artes, a propaganda, o simbolismo e a ciência. Daí ele já entra na segunda parte, os símbolos de nossa vida. Primeiro tópico, a vida cotidiana. Temas universais, moradias como símbolos, a passagem, viagens e jornadas, o jardim, o lar, posição social e riqueza, alfabetos e escrita, a linguagem do corpo, a arte do corpo. Segundo tópico, padrões gráficos, números, pontos e linhas, a cruz, espirais e círculos, triângulos e quadrados, cores. Terceiro tópico, o mito e o cosmos, o processo criativo, sol, a lua, as estrelas, o zodíaco, deusas e deuses, céu e inferno, demônios e anjos, fadas e espíritos da natureza, criaturas fantásticas, o dragão. Quarto tópico, conexão com o espírito, objetos sagrados, altares e lugares sagrados, transmutação alquímica, labirintos, mandalas e yantras, oráculos e adivinhações. Quinto tópico, o ciclo da vida. O corpo humano, nascimento e morte, sexo e fertilidade, amor e afinidade, cerimônias, infância e jogos, a roda. Sexto tópico, fauna e flora. Árvores, plantas, ervas e condimentos, flores, frutas, animais, pássaros, criaturas aquáticas, insetos, cobra ou serpente. Sexto tópico, a vida no planeta. Estações e tempo, a terra, mapas e direções, o solo, água, ar e céu, fogo, o arco-íris. Daí vem a terceira parte, que é o diretório de signos. Esse diretório de signos, pessoal, é o seguinte, é muito legal, porque eles colocam, ó, para quem gosta de consultas rápidas de símbolos, aqui é muito legal, porque eles põem muitos símbolos aqui, e embaixo eles põem uma breve descrição, por exemplo aqui, ó, concha, associada a Afrodite, portanto, ao amor. Daí eles colocam o resto, toda a simbologia, e fora tudo que eles explicam aqui no livro de todas as civilizações, como eu li no índice pra vocês, tá bom? Recomendadíssimo, é muito legal, e pra quem gosta também de um estudo mais aprofundado, não só das lâminas do tarô, mas também de outras coisas dentro da bruxaria que exige o estudo de simbolismos, essa enciclopédia é muito, muito boa, tá, gente? Recomendadíssimo. E eu procurei no estante virtual e no Google, para algumas lojas, livrarias, ainda vende esse livro, viu, gente? Porque isso aqui eu comprei numa banca de jornal, para falar a verdade. Então, eu fiquei com medo de vocês não acharem, mas se alguém se interessar, vocês conseguem achar sim. Tudo bem? Então vamos começar o vídeo efetivamente. Gente, como eu já falei pra vocês, hoje eu vou fazer a análise de um deck. Só que vai ser um pouquinho diferente do outro, porque esse deck que eu vou falar pra vocês hoje, eu não tenho, infelizmente. Se alguém quiser me dar de presente, eu tô aceitando, tá bom? Mas eu não tenho esse deck ainda. Então eu não vou poder mostrar as cartinhas pra vocês aqui. Claro que não. Mas vocês vão ver essas cartinhas no decorrer do vídeo, enquanto eu for falando, na telinha de vocês. Mas eu dou uma diquinha bem legal. Essas cartas vocês conseguem achar no Google. Então, assim que eu vou falando, vocês vão procurando. É muito legal vocês procurarem e eu vou falando, vocês vão só ouvindo e analisando tudo que eu tô falando na carta, tá bom? Então, o deck que eu vou falar hoje é o deck Druidcraft, que é de autoria Philip Carr-Gomm, Stephanie Carr-Gomm e Will Worthington, sei lá, não sei. O tarô do Druidcraft, pessoal, ele é um tarô considerado moderno, né? A arte dele é uma arte moderna, que é o quê? Ele mantém, né, a estrutura geral dos tarôs clássicos, a simbologia e a estrutura dos desenhos. Porém, ele também é mais, podemos dizer assim, que ele é uma mescla do moderno com o transcultural, né? O transcultural, ele é o que, pessoal? Vocês se lembram? Ele é o deck que traz a noção de alguma cultura, de algum panteão e etc. Então, como o nome já sugere, o tarô Druidcraft é do druidismo, né? Eles pegam toda essa ideia da cultura celta, da cultura druídica e traz para o deck. Só que ele também tem esse quesinho moderno. Quando o tarô é transcultural totalmente, os arcanos menores, principalmente, são totalmente personalizados, assim como o tarô surrealista. Não tem nada a ver
com um tarô moderno tipo do Rider-Waite, que é bem, aquelas figuras são bem centradas, ele é daquele jeito somente. Não, o Druidcraft ele é uma mistura do tarô moderno com um transcultural. Então vamos à primeira lâmina desse maravilhoso deck, que é o Druidcraft. A primeira lâmina que eu decidi abordar do arcano maior foi a Imperatriz, o arcano 3. Essa carta nesse deck, pessoal, é maravilhosa. É uma carta assim, a gente acha esse tipo de desenho em outros decks também. Só que ele tem um simbolismo muito sutil. Aliás, todo o Druidcraft tem um simbolismo muito sutil. Então, na Imperatriz, o que a gente vê? A gente vê uma mulher sentada num trono, grávida, né? O que simboliza, o que significa a lâmina da Imperatriz, né? É a mãe, é a abundância, a fertilidade, o carinho, o amor, né? A fluidez e etc e tal. Tudo isso que vocês já sabem. Quem não souber, pessoal, quem não souber o significado das cartas, dá uma procuradinha no Google que vocês vão conseguir achar bastante fonte de informação sobre o significado de cada carta, tá? Então, o que a gente vê nesse deck? Ela está sentada num trono onde as duas pontas de cima do tronco formam uma espiral, o que simboliza a espiral. É o ciclo contínuo, né? A vida, a morte, o renascimento e tal. E também é um símbolo muito forte da deusa em si, né? E a Imperatriz, ela vem representar, sim, a grande mãe. A Imperatriz ela é uma carta muito profunda, né? Mas é uma carta de fácil entendimento. Ela vem trazer a ideia do feminino, a ideia do sagrado feminino, a ideia da mãe, da deusa, realmente, né? E também abaixo do trono, vocês conseguem ver 3 pontinhos, né? Que formam o quê? Um triângulo, que é também um símbolo da mãe, também um símbolo da deusa. Os 3 pontinhos também, eles podem significar a trindade da bruxaria. Muitas pessoas acham que não existe uma trindade na bruxaria, mas existe sim. Inclusive, foi da trindade do paganismo que surgiu a trindade do cristianismo, que é o quê? A mãe, o pai, que é Deus, e a criança da promessa, né, que surge dos dois e que é um, mas são os dois ao mesmo tempo. Isso é muito bonito, porque é realmente a ideia que a Imperatriz vem trazer pra gente, né? A mãe, a deusa, a parceira, né, a companheira, a esposa. Além dela estar grávida, né, cheia de vida, a gente vê que na maioria dos decks uma coisa que a gente não vê, que ela está com as duas mãos ocupadas. Uma ela está com flores e a outra ela está com uma cornucópia, né, cheia de abundância. São símbolos de abundância, tanto a cornucópia quanto as flores, né, símbolos de fertilidade, símbolos de vida, coisa que a Imperatriz vem trazer pra gente inegavelmente. No cantinho abaixo da carta, o que a gente vê? Uma coisa muito interessante. A gente vê uma pequena Vênus. E a Imperatriz está olhando fixadamente para essa Vênus, meio que admirando, honrando essa pequena Vênus, que é a representação da deusa, a representação da mãe. Nós conseguimos ver também que essa Imperatriz, essa figura feminina da carta, ela tem um pé na água corrente, né? O que é a água, pessoal? A água, além de ser um símbolo da lua, ela é o útero sagrado, ela é o útero primordial, né? A água corrente também é a água que flui, a água que tem dentro do útero da mulher, que fertiliza, né? Os ciclos da mulher, os ciclos da vida. E a Imperatriz também vem dizer isso. A Imperatriz também ela está muito ligada aos ciclos da Terra. Então a água também vem falar dos ciclos da natureza, dos ciclos da nossa mãe natureza, da nossa Imperatriz. Né? Então é muito legal a gente conseguir ver que a figura feminina desse deck está com o pé imerso na água, coisa que muito deck não expõe. Né? Eu conheço muitos decks que nem tem água, que é um símbolo muito importante, eu acho que é primordial no deck, na lâmina da Imperatriz, né? Que tem tudo a ver com o feminino, tem tudo a ver com o útero, com a fertilidade, com a gestação. A gente consegue ver também aos pés da Imperatriz um pano vermelho,
O que é o vermelho, pessoal? É o sangue, né? O sangue da fertilidade. Quando estamos grávidas e quando entramos na menopausa, nós não sangramos por um tempo, não sangramos mais. E retraímos, né? Guardamos a sabedoria do sangue dentro de nós. Isso é muito profundo. E esse tarô especificamente, ele traz esse pano vermelho aos pés da imperatriz, para lembrar sempre do sagrado feminino da mulher. E mesmo que ela esteja grávida, ela consegue ainda guardar o poder de sabedoria e fertilidade, o poder de gestação que a mulher tem dentro dela. Então, essa lâmina é uma das minhas preferidas desse tarô. É maravilhoso esse simbolismo. Vamos então à segunda carta dos arcanos maiores do deck do Readcraft, que eu escolhi que fosse a Roda da Fortuna. Nessa lâmina, a gente consegue ver claramente que é uma bruxa, né? Uma feiticeira que está ali traçando ali o círculo sagrado. Mas o que isso tem a ver com a roda da fortuna, né? Que seria a roda do destino, a roda da nossa vida, né? Os altos e baixos da vida, os ciclos da vida. Então a gente pode fazer uma ligação muito profunda com isso. Quando nós estamos dentro do círculo sagrado, geralmente, o que a gente celebra, pessoal? Geralmente, não são os sabás? E o que os sabás, eles representam na nossa vida? Os ciclos, os altos e baixos da vida, os altos e baixos da natureza. Então, eu acredito que os autores, eles colocaram isso para fazer realmente as pessoas pensarem, né? Sendo a personagem principal da lâmina uma feiticeira, porque dá pra ver claramente, até pelas roupas ritualísticas que ela está, que ela é uma feiticeira. O que é para uma feiticeira, o que é para uma bruxa os ciclos da vida? O que são os altos e baixos da vida e como você consegue lidar com eles? Ela está fazendo a própria roda, né? Ela é a própria roda da fortuna. O que eles querem falar com isso? É você que faz a sua roda do destino. É você que faz a sua vida. E ela também, ela tem um pé dela está bem no eixo da roda. E um dos principais ensinamentos da lâmina, a roda da fortuna, é, independente dos altos e baixos da vida, dos girares da roda, você precisa sempre se focar no eixo, que é fixo. E o que é o eixo da roda? Se a roda é a vida, o que é o eixo? É você mesmo. Então é muito interessante a gente perceber na simbologia desse deck que ela está traçando com a própria mão, né, a roda do destino dela. E ela está com o pé no eixo, ou seja, quem é o eixo? Ela mesma. Ela é o eixo da própria roda, ela faz a própria vida. E isso está intimamente ligado em como você celebra, como você leva a sua vida sendo uma bruxa com os altos e baixos da vida, com a roda girando na sua vida. A gente consegue ver também que no braço ela tem um bracelete em espiral. Inclusive, a maioria das figuras femininas desse deck possui um bracelete em espiral. O bracelete, pessoal, na bruxaria é uma joia ritualística e tem um significado específico. Então, ela carrega um bracelete em espiral, uma espiral para cima e uma espiral para baixo, que é o que também? Também significa os ciclos, né? A espiral é o movimento contínuo. Então, juntamente com o círculo, que também é um símbolo de movimento contínuo, de vida, morte e renascimento. Então, ela tem nela, né, assim como toda bruxa deveria ter, que os ciclos da vida, eles existem e eles fazem parte do nosso destino, eles fazem parte da nossa vida. E o grande lance é, se foque no eixo, se foque em você, fortaleça o seu eixo, para você saber lidar com os altos e baixos da roda. É muito interessante essa carta da Roda da Fortuna, porque é uma figura que a gente não vê. É o primeiro deck que eu consigo reconhecer que os autores eles colocam essa ideia de você faz o seu destino. Independente de existir uma roda, você faz o seu destino. E a maior simbologia dessa carta é ela traçando o círculo no chão. Então vamos agora para a próxima carta dos arcanos maiores, que eu escolhi a Morte, que é o arcano 13.
tarô e uma das minhas lâminas prediletas desse tarô em específico. A lâmina desse tarô, como a morte, é uma lâmina atípica, assim como a roda da fortuna. Mas a morte ela é ainda mais atípica. Por quê? A morte nesse deck é a velha, a sábia, né? A face velha da deusa, ou uma sacerdotisa anciã, para quem quer entender assim. É muito interessante a gente ver que a gente tem um estereótipo, né? Nessa lâmina em específico, que é o quê? É a foice, é a caveira, né? Eles cavando lá e tal, os mortos, as cabeças dos mortos embaixo. E na verdade, pessoal, a morte, quando a gente vê essa lâmina com esse estereótipo, a gente choca, né? A gente pensa que é coisa ruim, etc. Mas a morte, na verdade, ela não é ruim. A morte no tarô, ela vem, pode ser uma coisa ruim? Pode. Mas ela vem trazer a ideia de transformação, findar aquilo que deve ser finalizado. Ela vem trazer a ideia de vida, morte e renascimento, né? E nesse deck em específico, não só pela velha, mas por todo o simbolismo que esse deck traz, ele amplifica muito mais o significado dessa carta, né? É uma velha que está em estado de honra. Ela está em estado de êxtase. Vocês podem perceber que ela está de olhos fechados, segurando um crânio. Ele está em um ato de reverência. O que significa o crânio, pessoal? Muitas pessoas não sabem, né? Eles cultuam o crânio na bruxaria porque acham, é assustador, é macabro, e eu vou colocar um crânio no meu altar no Samhain. Tá, mas por que o crânio? É símbolo de vários deuses. Sim, é símbolo de vários deuses, mas o principal simbolismo do crânio são os ancestrais. É a ancestralidade. Era um costume, inclusive, um costume dos antigos celtas, né? Você enterrar os seus mortos, dos celtas e de outros povos, enterrar os seus mortos no seu próprio quintal, e quando virassem ossos, eles pegavam o crânio desses ossos e guardavam. E todo ritual de reverência, eles colocavam o crânio das pessoas nesse altar para a reverência dos ancestrais. O crânio que a velha da carta segura é uma reverência aos ancestrais. É uma reverência aos ancestrais, é uma gratidão. Tanto que ele está agradecendo, né? Temos também aí uma foice, que é o símbolo da morte, né? Uma outra referência aos ancestrais nessa lâmina é que, se vocês prestarem atenção, bem atrás da velha tem um rosto. Esse rosto, com certeza, também é uma alegoria aos ancestrais. Acima, nós temos a serpente, né, que é considerado um animal sagrado, né? É considerado um animal de renovação, de transformação. É considerado um animal que tem a alquimia dos elementos em si, né, que tem todos os elementos em si, ou então alguns dos elementos. É considerado um mensageiro dos deuses, que é um animal que consegue transitar entre as trevas e a luz, entre a terra e o céu. Então, é um animal, a serpente, a cobra, é um animal muito sagrado na bruxaria. E ela geralmente é retratada em cena de transformação, ou então com deuses negros, né? Que eles são negros, mas eles sempre trazem a noção de vida, morte e renascimento. O que é a morte se não o reencontro com seus ancestrais? Né? Você, de que forma você vê ou acredita no outro mundo, você sempre reencontra os seus ancestrais, os seus amados, os seus queridos, né? Então, antes de tudo, a morte, ela tem que ser vista como isso, uma reverência, uma honra e um encontro com os seus ancestrais. Na vida prática, a carta da morte não vem necessariamente falar de uma morte física, você deve lembrar que em toda transformação da sua vida, você passa por uma morte. E em todas essas mortes, os seus ancestrais, os que vieram antes de você, eles estão te acompanhando. Não só os seus ancestrais, mas todos os seus seres, espíritos de Deus que acompanham você na sua caminhada da vida, na sua caminhada mágica. E a velha, nesse sentido, vem trazer isso. A experiência também.
a sabedoria, né? A morte, ela vem trazer para você a noção de você transforme-se com sabedoria, né? Que é a mesma jogada da roda. Como você vai lidar com essa transformação, com essas mudanças, com esses ciclos que trazem a transformação, né? Temos também o caldeirão, que é o útero sagrado, né? Que poderia também ser, em muitas culturas, até mesmo na celta, considerada o caldeirão de Kennedy, né, que é o caldeirão do renascimento. Então também acredito que o caldeirão, né, nesse enredo, venha falar da transformação do útero sagrado. E temos uma fumaça saindo do caldeirão e acredito que seja a libertação do espírito, a libertação da alma, que é quando você morre ou se transforma, você se liberta daquilo. Essa lâmina em específico tem ainda muito a se analisar. E o último arcano dos arcanos menores, que é o julgamento, arcano 20, que é isso aí que está aparecendo para vocês na tela. O julgamento, pessoal, desse deck é peculiar, é muito bonito. Eu demorei muito tempo para conseguir entender o que significava todo aquele simbolismo do julgamento. Basicamente, ele é a sua última chance antes de chegar ao êxtase, né? Antes de chegar à plenitude que é o mundo. É também uma chance de renascimento, principalmente uma chance de transformação, é uma segunda chance da vida e etc e tal. É a maior fonte de renascimento, talvez, do tarô, seja o julgamento. Então, o que vem trazer? Ele está saindo de uma gruta. Essa gruta, inclusive, ela existe de verdade. E nos tempos druídicos, lá eram feitos rituais sagrados. A gente vê que tem uma criança saindo dessa gruta. A gruta, ela simboliza o útero da mãe, né? É o renascimento. Então, a criança saindo do útero seria o quê? A pessoa está sendo renovada e transformada pela mãe, saindo do útero, que significa a gruta, a caverna, e nascendo novamente, né, sendo a criança, né, sendo o inocente transformado. Juntamente com a criança saindo dessa gruta, a gente tem um sacerdote que toca uma trompeta, que está festejando o renascimento daquela pessoa, né, daquela criança, a chegada daquela criança. A transformação e o renascimento são sempre ótimos sinais. À frente nós temos a pedra, né, que é muito significativa nesse lugar sagrado, que é a pedra que tem muitos espirais, né, que o espiral, como já foi dito muitas vezes no vídeo, aqui nesse mesmo, é o ciclo contínuo de renascimento e transformação. Abaixo nós temos uma lebre. Esse deck do Readcraft, eles têm muitos animais, né? O peixe, a lebre, o galo, a serpente, o cachorro. Então são animais que são muito simbólicos dentro da bruxaria e muito importantes para essa cultura em específico. Então a lebre é um dos animais mais importantes para os druidas, né? Para os celtas. O que significa a lebre, pessoal? Além dela estar muito ligada com a lua, com a deusa, ela está ligada à fertilidade, à fecundação e também ao ciclo de morte e renascimento, né? Então acho que não tinha animal mais específico para essa carta. Agora vamos para os arcanos menores. A primeira carta dos arcanos menores que eu peguei foi do naipe de ouros, obviamente, o 7 de ouros, que é essa daí que está aparecendo para vocês. O 7 de ouros, pessoal, basicamente, ele é o fato de você saber que você fez bastante, que você já chegou num certo ponto de evolução da sua vida, do seu trabalho, do seu caminho espiritual. Você contempla aquele momento com gratidão e honra, né? E também com orgulho de si mesmo, de saber que você chegou até aquele ponto fazendo um bom trabalho, mas você tem que ter a consciência de que você ainda não chegou no êxito, ainda não é um 10 de ouros, né? Então você precisa saber que independente de você ter chego naquele momento, você ainda tem muitas coisas a fazer. E nessa carta a gente consegue ver claramente que ao fundo a gente vê árvores secas, que é o quê? É o inverno, né? E quando é inverno lá no hemisfério norte, é inverno mesmo, principalmente para aqueles lados onde os druidas vivem e viviam, né? Antigamente era muito mais frio. E ao lado a gente vê claramente uma sacerdotisa, um sacerdote, pegando um ramo verde. Não sei de que árvore é, mas é um ramo verde. Deve ser
O carvalho, com certeza é o carvalho, porque é a árvore sagrada para os druidas. Essa é bem a história da formiguinha e da cigarra, né? No inverno é um momento de entrar para dentro, de introspecção, de ficar mais quietinho, até pelo momento da roda, né? Da roda da fortuna, né? Dos nossos sabás. Então é um momento de não trabalhar muito, é um momento de você ficar mais introspectivo, conexão com os deuses, é um momento mais de melancolia, às vezes até de tristeza, é um momento mais escuro, mais retraído. Porém, você consegue ver que a luz uma hora vai vir e você vai ter que precisar trabalhar. Então, não necessariamente você precisa deixar de trabalhar enquanto o período da roda está escuro. Você pode conseguir colher um ramo verde. Colher este ramo verde no inverno vem a trazer essa noção de continue o seu trabalho, continue caminhando. Independente de ser uma coisa mais lenta, mais introspectiva, continue caminhando. A carta de espadas, que é o próximo naipe, né, o naipe de espadas, eu escolhi o As de espadas. O As de espadas, todos os ases, eles são inícios, né? Eles são manifestações do divino naquele momento. O de espada, ele é o plano mental, né? É o plano das ideias e etc e tal. A mente, mexe muito com o processo da mente. Ligando isso ao as, é o início, pode ser início de ideias, até início de conexão, início de caminhada, tudo isso, inícios na sua vida, tá? Mas é sempre ligado à mente, sempre ligado aos processos racionais, aos processos da mente. Arbitrariamente a isso, a gente tem coisas que não temos em outros decks, uma mão com uma espada saindo de dentro d'água. Ué, mas se tem ligações com a mente, o que tem a ver a água, que são as emoções? É justamente o equilíbrio. Para você conseguir ter uma mente saudável, porque a mente também pode significar caraminholas na cabeça, né, loucura. Então, para você conseguir ter uma mente saudável e iniciar os seus processos mentais, sejam eles projetos, ideias, né, qualquer coisa, você precisa estar em equilíbrio com as suas emoções, que é a água. Por isso que ela tem metade do braço na água, metade do braço segurando a espada para cima. É muito interessante isso, porque a gente não vê isso em outros decks. A gente vê simplesmente um braço saindo da nuvinha lá com a espada, simplesmente isso, uma coisa bem quadrada, né? Mas é muito legal a gente perceber a profundidade que os ases têm. E no as de espadas, essa profundidade é bem clara. No naipe de copas, pessoal, eu escolhi o 6 de copas. O 6 de copas, ele vem trazer também a noção dos antepassados, a noção das bênçãos, né, a noção da infância, dos presentes, das bênçãos que a gente recebe da vida, né, dos deuses. É uma nostalgia, é muito gostosa, é muito boa essa carta. E é muito interessante que aí a gente consegue ver que tem um pai e uma mãe na janela, né, segurando um cálice, olhando para as crianças do lado de fora da janela, que estão brincando com as taças, com os cálices, que estão cheios de flores. Então, o 6 de copas, ele é exatamente isso. Você lembrar e recordar e falar, nossa, como é bom, como foi bom, né? O que eu aprendi de tudo isso. Também é uma conexão muito forte com o eu jovem, né? Então, quando você tem crianças em casa, você facilmente acessa seu eu jovem, facilmente, né? Que é aquela sua criança interior. Então, é você realmente ter aquela nostalgia e ver, nossa, o quão sagrada é a minha vida, né? Quantos presentes e bênçãos eu recebi dos deuses, inclusive as crianças, e o dom de admirar isso e ver o quanto eu aprendi. Que a gente vê que está admirando. Nos modernos, a gente vê que são somente duas crianças dançando com copas com flores. Tá, X, né? Muito difícil da gente entender a profundidade dessa carta, mesmo que seja num deck moderno. Agora, nesse deck, ele vem trazer a noção de observação. Você observa no hoje e vê o seu passado. E você consegue, com certeza, ver as bênçãos que você tem hoje. O 6 de copas está super ligado com o passado, com as crianças, também com o futuro. E, para finalizar o naipe de paus, eu escolhi o 2 de paus. Muita gente não entende, né, o simbolismo dessa carta, mas o 2 de paus, o que ele é, pessoal?
ele é a liderança, né? Você liderar a sua própria vida, é o dono do mundo, né? Você liderar o seu mundo e liderar o mundo dos outros. Liderar bem, na verdade. E o simbolismo dessa carta é nada mais, nada menos do que a escultura celta que tem nas montanhas, né, nas colinas da Inglaterra, uma escultura muito famosa no paganismo. Lá eram até celebrados ritos sagrados em honra aos deuses fálicos, que é o Kerne Abbas, né, o gigante Kerne Abbas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão conseguir ver tanto a imagem quanto informações desse monumento, dessa obra de arte feita nas colinas da Inglaterra, né? É claramente uma imagem pagã, né? É claramente um culto e um lugar sagrado dos pagãos, né? É muito antiga, é até hoje referenciada e é até hoje um lugar sagrado. Então o dois de paus, ligado a este monumento, além de retratar muito bem a cultura druídica, que eu acho que esses autores fizeram isso perfeitamente bem, retratar realmente a cultura do povo, que é sagrado para aquele povo, mostra claramente o significado sagrado dessa carta, que é a liderança, você liderar o seu mundo e o mundo dos outros. E com certeza o gigante Kerne Abbas, para os druídicos, não é somente um sacerdote que está entalhado nas colinas da Inglaterra, mas com certeza por ser fálico e por ser tão grande, porque é um gigante, é uma escultura de sei lá quantos metros, com certeza representa o Deus, com certeza. Não tem chifres, mas com certeza representa o Deus. Então quem é o dono do seu mundo? Quem lidera o seu mundo? Deus, a deusa. Muito legal esse simbolismo, porque você lidera o seu mundo e você lidera bem. E quem lidera bem o seu mundo e o mundo dos outros? O Deus, né? O nosso Deus chifrudo, o Deus cornífero, o Deus das bruxas. É interessante a gente fazer essas análises de decks, pessoal, porque a gente consegue ver que os símbolos, eles são tão importantes tanto na interpretação quanto para um trabalho de autoconhecimento com o tarô, porque eles amplificam a interpretação, eles amplificam o significado de cada lâmina. O tarô, ele é um mundo que você mergulha, 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 e ainda assim você vai conseguir, sempre quando você estudar, você sempre vai conseguir achar coisas novas. E o simbolismo, ele traz toda essa bagagem da complexidade, da completude, da profundidade que as lâminas do tarô têm. E espero que esse vídeo vocês tenham apreciado, tenham aprendido alguma coisa, tenham entendido ainda mais o significado dessas cartas. Procurem se aprofundar em tópicos, né, que eu falei aqui no vídeo. Vão pesquisando e se aprofundando por vocês, que vocês vão ver o mundo maravilhoso que o tarô abarca, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Quarto tópico. Conexão com o espírito. Objetos sagrados, altares e lugares sagrados, transmutação. Não sei, é por aí. Eu tô lendo minhas anotações. O gado. Bom, então vamos ao primeiro deck. Tá vendo a plateia da mãe? Com certeza, a hora que eu comecei a falar aqui, ela já bateu pau. Esse arcano desse tarô, ele é muito legal, ele é muito bonito, assim. A simbologia dele, onde então, o que simboliza? Todo mundo sabe, né, o que simboliza, o que simboliza a espiral.